Você já teve uma convulsão? Já viu alguém tendo uma crise epiléptica? Então preste atenção no que nós vamos falar hoje. Convulsões. A primeira coisa que eu devo esclarecer é o que é uma convulsão. A convulsão, geralmente, é o aspecto motor relacionado à crise epiléptica. Isso significa que nem toda crise epiléptica é convulsiva. Geralmente, a crise epiléptica ocorre por um disparo síncrono, ou seja, ritmado, dos neurônios do cérebro. Pode ser de alguma região específica ou do cérebro como um todo. Quando isso acontece, temporariamente, o cérebro perde o controle dos membros ou da região da face. Isso pode ser traduzido como abalos musculares intermitentes ou posturas anormais do corpo. Geralmente é isso que a gente chama de convulsão, quando existe uma manifestação motora. Então, quais são as características que nos fazem reconhecer uma convulsão? Uma convulsão, ela pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Ela pode variar desde uma crise de ausência até mesmo uma convulsão generalizada, que é aquela que a gente costuma perceber quando às vezes aborda alguém na rua quando passa mal. A crise de ausência, que é muito comum, em crianças, ela pode passar muito despercebida. Isso porque, às vezes, a criança só para o olhar, retoma o contato por segundos. Às vezes, esses segundos que ela fica inconsciente já faz com que ela perca rendimento escolar, por exemplo. Existem outras formas de crises, que são as crises parciais, as crises focais. Nela, a pessoa fica acordada, ela percebe toda a sua crise. Quando isso acontece, ela nota, às vezes, um repuxamento no rosto, o braço pode começar a formigar ou começar a ter uma sensação diferente. Ela começa a sentir alguns abalos, posicionamento extensor tônico, ela fica com o braço rígido, e a partir daí ela pode ter a perda de consciência. Uma outra situação que também pode acontecer é a crise generalizada. Essa é a mais comum, essa que todo mundo já conhece. É quando a pessoa tem a perda de consciência, ela geralmente prende os dentes, ela saliva bastante, ela pode virar o rosto, virar os olhos, ela pode ter abalos generalizados, no chão, alguém às vezes chega, ela está toda se tremendo. Nesse caso, eu vou citar daqui a pouco o que a gente deve fazer, protegê-la de evitar um acidente. O que deve ser feito numa crise convulsiva? O primeiro aspecto é pensar na segurança da pessoa e não se desesperar, porque a primeira coisa que a gente pensa é em agarrar a pessoa, virar, fazer alguma coisa que não deve ser feito, que vai piorar a evolução do quadro. Proteção. Se a pessoa está em pé, você ajuda ela a deitar, ampara a cabeça dela, põe um travesseiro ou alguma roupa que possa impedir que ela bata a cabeça contra o chão. Vira a cabeça dessa pessoa de modo que ela consiga escoar aquele excesso de saliva, que ela não aspire essa saliva. Um dos grandes mitos é de que a pessoa vai enrolar a língua. Ao enrolar a língua, ela vai se sufocar. Na verdade, isso não acontece. Não introduza caneta, colher, o seu dedo, nem pensar. Vire a cabeça da pessoa, espere escoar a saliva. Mas vai machucar a língua. Geralmente, as lesões na língua são superficiais. Vai passar alguma medicação depois que vai melhorar. Mas se você introduzir algum objeto, ela pode se ferir. A cavidade oral dela pode sofrer algum ferimento e você mesmo pode se ferir e introduzir o seu dedo. E esperar que a crise vai acabar. Isso, geralmente, uma crise epiléptica dura 1 minuto, não muito mais do que isso. E nesse tempo, já solicitar que uma outra pessoa chame ajuda médica, uma ambulância, para que ela possa ser removida para o hospital. Existem algumas informações importantes que devem ser levadas em consideração ao encaminhar a pessoa para o médico. Então, quem presenciou a crise epiléptica deve perceber a condição que a pessoa estava, se ela estava consumindo bebida alcoólica, por exemplo, se ela teve perda de consciência na via pública, a duração da crise. Pode ter durado segundos a minutos. Quanto tempo a pessoa permaneceu desacordada? Quais foram as manifestações que ela teve? Se ela apresentou abalos musculares, se ela ficou toda contorcida, se ela virou os olhos, se ela mordeu, apertou os dentes, se ela se machucou de alguma forma. E depois, o que a gente chama de estado pós-ictal, se ela ficou sonolenta, se ela ficou confusa, agitada. São informações muito importantes que devem ser levadas ao médico para que ele até possa reconhecer a crise epiléptica. Vocês devem estar curiosos sobre as causas das crises epilépticas, o que leva uma pessoa a ter uma convulsão. Em geral, as causas clínicas são as mais comuns. O excesso de bebida alcoólica, ou a falta, a abstinência de bebida alcoólica, o uso de medicações sedativas, ou a falta, a privação dessas substâncias, infecções, alguns problemas no sangue, como a falta de sódio, a redução da glicemia, o excesso de glicose no sangue, entre outras causas clínicas. Causas neurológicas, o que nós podemos citar? Tumores cerebrais, hemorragia, ruptura de aneurisma, aumento do volume cerebral por líquido excessivo no cérebro, meningites. Por isso que é importante que quando a pessoa tem a primeira crise convulsiva, ela seja levada para o hospital.
Uma importante distinção agora deve ser feita entre crise epiléptica e epilepsia. A epilepsia é uma doença e a crise epiléptica é um sintoma neurológico. A epilepsia é uma doença que se caracteriza pela repetição, pela recorrência de crises epilépticas. Essas crises podem acontecer em um dia ou podem ter um intervalo de vários meses, a gente nunca sabe. Existe uma diferença, então, entre a pessoa que tem a primeira crise e a epilepsia. No primeiro caso, a primeira crise sempre levar ao pronto-socorro, porque trata-se de uma emergência neurológica. O paciente que tem recorrência de crises precisa de um acompanhamento neurológico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te trazer informação que vai te ajudar a informar o teu médico sobre os sintomas e dessa maneira ele vai encontrar o diagnóstico e o tratamento adequados. Você sabia que a principal causa de escape de crise convulsiva é a falta do uso da medicação? Parece uma coisa óbvia, todo mundo deveria usar a medicação corretamente para evitar a crise convulsiva. No entanto, às vezes com o dia a dia, as pessoas estão apressadas, elas acabam não prestando atenção aos horários. Então, reforço, aqui é necessário tomar a medicação corretamente e no intervalo correto prescrito pelo seu médico. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.